E aí, pessoal? Então, hoje eu vou ensinar como primeiro vídeo do canal como desenvolver uma aplicação Dark Mode utilizando o Context API do React. É, beleza. Para iniciarmos aqui, vou inicializar o projeto aqui com Yarn Create React App Dark Mode Template TypeScript. O template TypeScript é só para mim não ter o trabalho de configurar minha aplicação para ser TypeScript também. E aqui no caso você pode utilizar npx Create React App, vai dar na mesma. No caso eu prefiro o Yarn mesmo, porque para mim eu acredito que ele seja um pouco mais rápido. Vou deixar ele instalando aqui. Beleza, projeto instalado. Aqui a gente vai dar um code Dark Mode para ele abrir o Visual Studio Code na nossa pasta Dark Mode que a gente acabou de criar. Eu vou aqui com o VS Code aberto, vou abrir um novo terminal. Aqui a gente pode ver que o SRC ele já vem com tudo padronizado com TypeScript e tal, já vem com o tsconfig, que no caso foi o nosso template TypeScript que a gente configurou lá, que fez todas as configurações pré-definidas para a gente. Então daqui da pasta CRC eu vou deletar app CSS, o app test.sx, vou deletar também o logo, vou deletar o report web vitals e o setup testes. Esses daqui deletados, eu vou vir aqui no index tsx, vou remover o report web vitals da aplicação, porque a gente apagou o arquivo daqui. Então vou remover também, no caso aqui no index é só isso mesmo. No app eu vou remover toda essa estrutura aqui. Vou remover toda essa estrutura. E vou aqui deixar só um H1 teste para ver se nossa aplicação já está sendo renderizada mesmo. Vou remover também aqui o app CSS, porque a gente removeu o arquivo daqui. Então tá, a aplicação foi feita, vou dar um yarn start para ver se a aplicação já está rodando tudo certinho. Aqui no public a gente vai remover o favicon.eco, todos os arquivos, só vai deixar o index.html. Então, beleza. Eles deletado. Aqui no index.html a gente vai mudar o nome da nossa aplicação para React App Dark Mode. Não precisa desse comentário. Vou apagar tudo isso daqui, Manifest.js, logo, até esse link aqui vou apagar. Favicon.eco a gente apagou, vou deixar aqui. Só vou deixar essas tags aqui mesmo e tá tranquilo. Agora aqui a aplicação foi iniciada aqui no Google Chrome, na porta 3000, localhost 3000, como você pode ver o teste já está apresentando aqui. Então bora aqui para fazer agora essa parte de criação de classe e mudando o estilo, né? Então aqui no index CSS a gente vai criar uma classe. Aqui no index CSS a gente vai criar uma classe layout dark. O layout dark ele vai vir com um background de vou pegar na colinha aqui. Beleza, peguei a colinha. O background aqui ele vai vir com a cor 031F30, que é um azul um pouquinho mais escuro, né? Então, e aqui o color, que é a cor do texto, ele vai receber um FFF, que é um branco padrãozão. E vai ser basicamente isso para a gente poder acentuar o nosso Dark Mode. E aqui na aplicação, como você pode ver, sem a classe CSS, ela fica como teste, com a cor branca e tudo mais. Agora, se eu colocar a classe className, layout dark, se a gente voltar aqui no navegador
você vê que ele já altera aqui, né? Como a gente quer que isso daqui seja do tamanho da tela e tal, então a gente vai fazer o seguinte, aqui no CSS a gente vai colocar que o width é de 100% e o height é de 100 VH, ou seja, view height é o tamanho da tela. Então agora ele está pegando tudo. Aqui é por conta que margem padding 0. Vou copiar esses dois. Vou colocar aqui que todos os elementos ele vai começar com margem padding 0. E prontinho. Beleza. Então, a primeira parte pronta, né? Agora a gente vai criar, então, o nosso contexto. Então, a gente vai criar uma pasta chamada context. Context. Dentro dessa context, a gente vai criar o theme context. E esse theme context, ele vai... ele que vai gerenciar pra gente se vai estar em dark mode ou se ele vai estar no light mode. Então, primeiro a gente vai importar de dentro do React o create context para criar um contexto. Então aqui vamos criar um const theme context que recebe create context. E esse create context ele vai receber qual que é o tipo inicial que ele espera aqui. Ele espera passar para os outros componentes. Primeiro de tudo, o que é o Context API do React? O Context API ele é um gerenciador de estados, ou seja, ele vai gerenciar as informações e passar essas informações para toda a nossa aplicação. Então ele vai passar as informações que a gente está armazenando dentro do nosso contexto para toda a parte da nossa aplicação. Se a gente quiser acessar ela em qualquer outra parte do nosso sistema, a gente vai conseguir. Beleza? Dito isso, vamos mostrar na prática como que isso funciona. Então, qual que vai ser o tipo desse theme context? Ele vai ter um theme, e o que a gente vai passar para os outros, né, para as outras partes do nosso sistema, da nossa aplicação. Então a gente vai passar o theme, e o theme nada mais é que uma string. E aqui dentro a gente vai também passar um toggle theme. O toggle theme é uma função que não retorna nada, ou seja, retorna vazio. Então ela vai retornar um void. Aqui no create context, a gente vai passar que o tipo que a gente espera passar para as outras informações é o tipo desse contexto aqui. Então esse contexto criado vai ter este tipo, theme e toggle theme. Aqui, dentro do theme context, você vai ver que ele tem um provider. Então a gente vai criar um componente chamado theme context provider que vai passar essas informações para o restante da nossa aplicação. Então aqui a gente vai criar um theme context provider dando um return no theme context.provider, porque todo contexto tem um provider, ou seja, ele vai prover as informações para o restante da nossa aplicação. Beleza? Aqui, obrigatoriamente, você tem que passar esse value, essa propriedade value para um provider. Porque aqui você vai estar passando qual que é o valor que você quer passar para o restante da nossa aplicação. Se o nosso contexto criado fosse uma string, então, tipo, vou deixar isso daqui de lado, vou passar uma string aqui. Se eu passar uma string aqui para dentro de value, para ele tá tudo bem, porque a gente está passando uma string, que é o que é o tipo do nosso contexto, uma string. No nosso caso, a gente vai estar passando um objeto. E no caso desse objeto, o tipo desse objeto é theme context, que vai passar theme e toggle theme. Então vamos lá.
Primeiro, a gente vai criar um estado aqui chamado theme, né, com o use state. E o tipo desse estado vai ser uma string. Eu vou importar aqui o use state. E aqui eu vou criar uma função chamada toggle_theme. E toda vez que eu acessar essa função, ela vai alterar o valor do meu. Ela vai alterar o valor do meu tema, né? Então, no caso aqui, ó, eu vou fazer uma simples validação. Theme é igual a light. Se theme for igual a light, quando eu chamar a função toggleTheme, ele vai substituir para dark. Se não, ele vai substituir para light. É bem tranquilo. Então, vou estar passando aqui theme, toggleTheme. No caso, o nosso estado inicial do nosso use state tem que ser light, porque aí ele já começa com valor light, ele já consegue entender mesmo, né? Aqui no theme context provider, eu vou exportar a função, nosso componente theme context provider. Basicamente, nosso contexto tá criado, né? Ficou faltando uma coisa, que é o quê? Aqui, o nosso provider, a gente vai ter que passar o children. Ou seja, para que toda a aplicação receba, ou seja, toda a aplicação que estiver dentro do nosso theme context provider vai receber essa informação de theme e toggleTheme. Só que aqui ele está apitando, por quê? Porque a gente não está avisando qual que é o tipo do children. Então, qual que é o tipo do children? É o tipo do theme context props, né? Que no caso é as propriedades do nosso theme context. Vai ser children. E children ele tem um tipo específico aqui no React, que é React Node, né? Ou seja, todos os componentes React, basicamente isso, todos os componentes React, esse é o nosso children. Feito isso, a gente vai importar isso lá no nosso index.tsx. Então aqui dentro de index.tsx a gente vai vir, vai importar o nosso theme context provider, que está dentro de import theme context provider, que está dentro de context theme context. E assim a gente está provendo para toda a nossa aplicação, porque o app ele é o globo assim da nossa aplicação, né? Então aqui dentro do nosso app a gente vai pegar, já que a gente já está passando o nosso contexto para o nosso app, a gente vai pegar basicamente aqui um const, vou desestruturar dessa constante do use context aqui. Eu vou desestruturar do use context o theme context. Por quê? Porque se eu não deixar, se eu deixar nada aqui como parâmetro do use context, ele vai apitar, porque é obrigatório passar um argumento para o use context. Que argumento tem que passar? O contexto que a gente quer pegar as informações. No caso, o theme context foi o contexto que a gente acabou de criar. O theme context ele não está apresentando aqui porque a gente não está exportando ele aqui. Então vou dar um export const theme context. Salvei o arquivo. Agora se eu vier aqui, ele já vai estar mostrando o caminho, ele faz um auto-import para a gente. Aqui ele já mostra para a gente as opções que eu posso pegar. Então eu tenho theme e toggleTheme. Nesse caso eu só vou pegar o theme porque aqui eu só quero que ele altere o valor do meu... Eu só quero que ele altere o valor da minha classe dependendo do tema que estiver no momento. Então, se estiver light, eu não quero que ele faça nada, porque senão eu quero que ele coloque o layout dark.
E, é, e aqui eu vou criar mais uma pasta chamada Components. Dentro das Components, eu vou criar um componente chamado Header. Eu vou criar um componente chamado Header. Dentro desse componente chamado Header, vou criar esse componente aqui, né? Vou criar esse componente Header. Já vou exportar ele aqui, dar um export const. Aqui eu vou dar um return em um header. Dentro desse header vai ter duas divs. E na primeira div vai ser o nome da aplicação. Vou colocar aqui um H2, que vai estar o nome da aplicação. E aqui eu vou colocar um botão que vai alterar o nosso tema. Então, alterar tema. Esse é o nome do botão. E aqui no meu header, eu vou dar um const desestruturando do meu use context, o theme context. Aqui eu pego o toggle theme. E aqui eu vou colocar no onClick deste botão que ao clicar o botão eu vou executar a função toggle theme. O header eu vou importar ele dentro do meu app e vou colocar ele aqui. Então vou importar ele aqui que ele não estava fazendo auto-import. Import header from components. Aqui eu não preciso passar nenhuma propriedade para ele, então se eu vier aqui na minha aplicação, vamos ver se já está funcionando. Se eu clicar aqui no botão de alterar tema, ele alterou o tema. Se eu clicar de novo, ele altera de novo. Então, nossa aplicação meio que já está funcionando. Para você ver como que pega na aplicação global, eu vou mostrar para você que ele pega numa aplicação global. Então, se eu criar outro componente aqui, que vai ser text.txt, vai ser um componente de texto, por exemplo. Dentro desse componente, eu vou exportar esse componente text. Esse componente text ele vai retornar para mim um H1 e esse H1 ele vai conter text. Text nada mais é text nada mais é que uma string. Passei errado, mouse. Então, text nada mais é que uma string. A gente já está exportando esse componente, então se eu vier aqui no meu app, vou deixar de colocar esse H1, vou colocar um text, e aqui no meu text, vou ter que importar ele, que eu não estou conseguindo fazer o auto-import com ele, text. Aqui no meu text, ele está esperando um campo que é uma propriedade obrigatória, então estou passando aqui text, e esse text aqui vai passar teste. Aí no caso, teste 1, teste 2, teste 3, teste 4, teste 5. Todos os meus testes vão alterar o valor porque ele está pegando da minha aplicação global. Então, se eu vier aqui, se eu alterar o tema, ele altera completamente.
E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Deixa seu like, compartilha com os amigos. Caso tenha alguma nota, alguma dúvida, manda nos comentários que eu vou estar lendo para responder para vocês. Beleza? E é isso, pessoal. Um abraço. Até a próxima.